E se você tem a Bíblia com inário, abra comigo aí no hino 67. Hino 67. E eu queria que você lesse comigo a primeira e a última estrofe deste hino, composto por Edwin Orr. Vamos juntos, a primeira estrofe. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo o mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. A última estrofe. Lá do alto céu, o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 139. Salmo 139. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém.
Nós vamos falar nesta noite, meus amados, sobre o tema o Deus inescapável. O Deus inescapável. O texto que acabamos de ler nos oferece duas sublimes mensagens. A primeira delas é aterradora. Aterradora. Você não pode escapar deste Deus. Você não pode fugir deste Deus. Esse Deus criou você, e desse Deus conhece cada batido do seu coração, cada passo que você dá, cada pensamento que passa em sua mente. Esse Deus está do seu lado, onde quer que você esteja, de noite, de dia, na luz ou na escuridão. Você não tem como fugir dele. E no final, você vai ter que comparecer perante ele para prestar conta da sua vida. Isso é um fato aterrador. Aterrador. Por outro lado, essa mensagem nos traz uma palavra extremamente consoladora. Porque este Deus que te conhece, esse Deus que te vigia, esse Deus que está no teu encalço, este Deus que está do teu lado, que está atrás de você, na sua frente, que põe sobre você a mão e ao seu redor, esse Deus ama você, apesar de você. E esse Deus é poderoso para sondar a sua vida, para acrisolar você na fornalha da prova e tornar você puro. Esse Deus é poderoso para guiar os seus passos, pegar você e segurar você com a sua mão poderosa, até receber você na glória. Eu convido você para examinar comigo esse texto. Penso que este é um dos mais belos poemas do Saltério. Esse texto está falando do conhecimento de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus. Esses textos estão nos informando que o Criador do universo, que aquele que está sentado no alto e sublime trono, aquele que é o Deus Criador dos astros, das galáxias, dos mundos estelares, o Deus que sustenta o universo na palma da sua mão, é o mesmo Deus que devassa a sua vida, que penetra nos corredores escuros da sua alma, que conhece cada gaveta dos arquivos secretos da sua mente. É o Deus que tem as chaves do cofre do seu coração. É o Deus que, como um raio-x, diagnostica a sua intimidade. Só Deus conhece você. Os gregos diziam: conhece-te a ti mesmo. Bobagem, tolice. Os gregos estavam equivocados. Você não se conhece, eu não me conheço. Sua mulher não conhece você. Seu marido não conhece você. Seus pais não conhecem você. Seus filhos não conhecem você. Você não se conhece. Aliás, Alex Carrel, certa feita, escreveu um livro chamado O Homem, Esse Desconhecido. O homem faz viagem para a lua, o homem faz viagens interplanetárias, o homem descobre os segredos mais intrincados da ciência, mas o homem não se conhece. Mas Deus o conhece. E conhece profundamente. E conhece intimamente. E conhece extensivamente. Conhece plenamente. É claro que o marido conhece muita coisa acerca da esposa, mas não conhece tudo. É claro que a esposa conhece muita coisa acerca do seu marido, mas não conhece tudo. É claro que os pais conhecem muita coisa a respeito dos filhos, mas não conhecem tudo. É claro que você conhece muita coisa a seu respeito, mas você não conhece tudo. Deus conhece plenamente, profundamente,
exaustivamente. Eu queria então olhar para esse texto, e esse texto tem 4 divisões claras. Confira comigo, por favor. Dos versos 1 ao verso 6, o texto está falando do conhecimento de Deus. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Dos versos 7 até o verso 12, ele está falando da onipresença de Deus, Ele está em todo lugar. Dos versos 13 até o verso 18, ele está falando do poder de Deus. Esse Deus é onipotente. Dos versos 19 até o verso 24, ele está falando da santidade de Deus. Então preste atenção aqui. O salmista está falando para nós de 3 atributos incomunicáveis de Deus, está falando de um atributo comunicável. Quais são os 3 atributos incomunicáveis? Só Deus tem: onisciência, onipresença e onipotência. A partir do verso 19 até o verso 24, ele vai falar de um atributo que Deus tem e compartilha conosco, que é a santidade. Então vamos ver sobre esse Deus inescapável. Em primeiro lugar, vamos olhar a onisciência de Deus. E o salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Meus amados irmãos, vamos parar um pouquinho para pensar aqui. Se as pessoas nos conhecessem como Deus nos conhece, elas ficariam escandalizadas, chocadas, perplexas. Passam pelo nosso mundo interior, pelos nossos pensamentos, coisas horríveis, que nos envergonham. Se a esposa soubesse tudo quanto passa na mente do marido, se o marido soubesse tudo quanto passa na mente da esposa, se os pais soubessem tudo quanto passa na mente dos filhos, se os filhos soubessem tudo quanto passa na mente dos pais, haveria uma catástrofe relacional. Deus nos sonda, Deus nos conhece, e apesar de toda a deformidade emocional, psicológica e espiritual que Deus encontra em nós, Deus não nos escorraça. Versículo 2, sabes quando me assento e quando me levanto. O que o texto está querendo nos informar é que Deus conhece as nossas ações. Desde o momento em que eu me levanto até o momento em que eu me assento, ou desde o momento que eu me assento até o momento em que eu me levanto, neste interregno, neste intervalo, onde eu me levanto e eu me assento, eu estou agindo, eu estou andando, eu estou fazendo, eu estou executando. E a pergunta é: fazendo o quê? Onde? Com que propósito? Com que motivação? Quantas das nossas ações não passariam pelo filtro, pelo pente fino do julgamento humano? Agora, quanto das nossas ações ferem o coração de Deus? Ele nos conhece. Versículo 2 diz: e de longe penetras os meus pensamentos. Os psicólogos dizem que passam pela sua e pela minha cabeça 10.000 pensamentos por dia. Passa coisa boa e passa coisa ruim. Passa coisa virtuosa e passa coisa horrível.
Passa coisa que nós gostaríamos de proclamar aos quatro cantos da terra, e passa coisa que nós não gostaríamos que fosse projetado numa tela para todo mundo ver. E nós escondemos dos nossos amigos mais íntimos alguns dos nossos pensamentos, porque nós temos vergonha de tê-los. E o texto diz que Deus penetra de longe os nossos pensamentos. É assim que Ele nos conhece. Veja o verso 3. Veja o verso 3 comigo. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Esquadrinhar, irmãos, é algo profundo. É algo exaustivo e meticuloso. Deus esquadrinha isso. Deus esquadrinha isso. Esquadrinha o quê? Seu andar. Por onde você anda? Por que caminhos? Por que veredas? Em que companhias? Em que lugares? Deus esquadrinha o seu deitar. Onde você deita? Com quem você deita? Quantas infidelidades na área relacional, conjugal, acontece? O marido nunca fica sabendo, a esposa nunca fica sabendo. Deus está lá esquadrinhando. Deus está vendo. Deus é testemunha. É nessa proporção e com essa intensidade é que Deus conhece. Meus irmãos, isso é para nos espantar e nos aterrorizar. Ao mesmo tempo, é para nos trazer um doce consolo. Veja comigo, Deus conhece todos os meus caminhos, não alguns deles. Não alguns deles. Que tipo de caminho? Caminho aqui está falando de estilo de vida. Pode ser ódio, pode ser inveja, pode ser briga, pode ser mentira, pode ser falsidade, pode ser hipocrisia, pode ser mágoa, pode ser ressentimento, pode ser desonestidade, pode ser furto, pode ser sonegação, pode ser maledicência, pode ser impureza, pode ser adultério, pode ser apostasia. Eu não sei qual o caminho. Deus conhece tudo, tudo, todos os meus caminhos. Agora olha o verso 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Por quê? Porque quando a palavra vem à sua língua, diz os estudiosos que você tem um gatilho aí na sua mente, que quando você profere uma palavra, já tem 15 palavras engatilhadas, prontas para saírem. É por isso que você fala em público. Porque se dependesse de a sua mente produzir a palavra só na hora que ela sai, você engasgaria no discurso, você não teria sequência no raciocínio. Deus conhece esse arquivo que você tem, que desabotoa em palavras, sejam palavras benditas ou malditas, sejam palavras de louvor ou palavras de crítica amarga ao seu irmão. Deus conhece todas as palavras antes de serem proferidas. Em outras palavras, Deus conhece a motivação com que você fala. E a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. É assim que Deus nos conhece. Quando o salmista para um pouquinho, e chega no verso 5 e diz: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou encurralado, encurralado. Deus não me dá um escape, eu não consigo ter uma janela de escape, eu não tenho um corredor por onde fugir de Deus.
E a conclusão que esse homem chega no verso 6 é a seguinte: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, eu não posso entender Deus, eu não posso alcançar o que é a onisciência de Deus, eu não posso compreender como é que Deus pode conhecer tanto e de tal forma tão profunda a minha própria vida. A reação dele é o segundo ponto da nossa mensagem. É a onipresença de Deus. Como é que eu faço para fugir desse Deus? Como é que eu consigo uma folga? Como é que eu consigo algum lugarzinho que eu possa ficar livre desse olhar devastador de Deus, desse raio-x de Deus, desse que tem os olhos como chamas de fogo? Para onde eu vou? Que viagem eu faço? Que país eu visito? Que ilha do universo eu consigo ficar longe dele? Que região do espaço sideral eu faço uma viagem e Deus não está lá? Impressionante isso. Esta é a pergunta: para onde, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele começa aqui a elucubrar, ele começa aqui a levantar hipóteses, ele começa aqui a levantar situações. E ele pergunta, se ele afirma, se suba aos céus lá estás. Vamos imaginar que eu vou subir, o máximo. Mas Deus está lá. Se faça minha cama no mais profundo abismo, no Sheol, lá no mundo dos mortos. Se eu penso que morrendo eu escapo de Deus, bobagem, Deus está lá no Sheol. Isso aqui é uma resposta para as pessoas que pensam que o suicídio consegue escapar. Não consegue escapar, porque nem na morte o homem escapa de Deus. Deus está lá embaixo. Versículo 9, se tomais asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, como pensou o profeta Jonas, eu vou para Nínive. E Nínive naquela época significava fim do mundo. Fim do mundo. Na linguagem dos profetas, onde a palavra de Deus ainda não estava. Mas se esqueceu de uma coisa: Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Aí ele pensa o seguinte: se eu me encobrir, já que Deus é luz, e se eu me encobrir nas trevas? Aí ele vai dizer, mas a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Porque onde a luz chega, a treva não prevalece. Isso levou Vitor Hugo a escrever um texto onde ele diz que o raio de sol queria muito conhecer as trevas. E o raio de sol começou a percorrer o universo inteiro procurando as trevas e não conseguiu achar. Não conseguiu achar porque onde a luz chega, as trevas já estão dissipadas. Não tem como esconder-se de Deus, ainda que envolto em trevas. Quando Elis Regina morreu, alguns jornais noticiaram o seguinte: ela estava numa fase difícil, e as pessoas queriam procurá-la, conversar com ela, e ela respondeu: não estou nem para Deus. Será que uma pessoa pode não estar nem para Deus? Será que existe uma forma de eu trancar a porta de um quarto e dizer, Deus não está aqui, ficou do lado de fora? Será que alguém pode entrar numa nave espacial e pensar que ele está fora do alcance do olhar de Deus?
O salmista está exatamente pontuando este fato que Deus é inescapável. Agora preste atenção, na prática, quantas vezes você foi para um lugar e disse que estava em outro lugar? Quantas vezes você pensa que está no lugar onde ninguém te vê e se esquece de que ali está a pessoa mais importante observando a sua vida? Deus é inescapável. Este é o argumento do salmista. Qual a conclusão que este homem chega? É de que não tem como fugir da presença desse Deus. Não tem como. Pensa comigo em Adão, quando ele pecou. Deus aparece no jardim, porque aparecia sempre, e pergunta: Adão, onde estás? Será que Deus precisava perguntar isso para ele? Não precisava, Deus sabia onde ele estava. Mas por que Deus perguntou? É porque Deus queria despertar na mente de Adão que era tolice Adão pensar que podia se esconder de Deus atrás de uma árvore. Deus sabe onde está você. Pensa comigo em Caim, que vai lá e mata o seu irmão, esconde o fato da família. E Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão Abel? Porventura sou eu o protetor do meu irmão agora? Não precisa. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Pensa comigo na situação de Acã, que Deus disse: não pegue nada lá da cidade de Jericó. E ele vai lá e pega uma capa babilônica, pega uma barra de ouro e esconde, muito bem escondido, fez o esforço de que ninguém presenciasse aquele roubo, aquela subtração, estava tudo muito bem. Se esqueceu de uma coisa: Deus estava vendo. Imagine comigo Davi adulterando com Batseba, arquitetando de uma forma diabólica a morte do seu marido, com requinte de crueldade, casando-se com a viúva, achando que estava tudo bem, resolvido, diante da situação das pessoas. Mas a Bíblia diz: isso foi mal aos olhos de Deus. Deus sabe, Ele é inescapável. Senhor Jesus está olhando as igrejas da Ásia Menor, e aquele que tem olhos como chama de fogo está investigando uma por uma. Ele chega para a igreja de Éfeso e diz: você, igreja, abandonou o teu primeiro amor. Ele chega para a igreja de Esmirna e disse: olha, aí onde tem essa igreja pobre, mas rica, tem lá uma sinagoga de Satanás. Ele chega para a igreja de Pérgamo e diz: olha, aí nessa cidade está o trono de Satanás. Ele chega em Tiatira e diz: olha, aí tem prostituição nessa igreja. Jezabel está induzindo as pessoas à impureza, à prostituição. Ele chega para a igreja de Sardes e olha, diz: olha, aí tem gente que falando que está vivo, mas essa igreja está morta. Ele chega para a igreja de Filadélfia e diz: essa igreja aí é fraca, mas eu pus diante dela uma porta aberta. Ele chega para a igreja de Laodiceia e diz: eu estou vendo aí uma igreja que se diz rica, mas está pobre, miserável, cega e nua. Jesus está vendo. Ele é onipresente. O que Jesus está vendo hoje na sua vida? Preste atenção, que a partir do verso 13, ele vai fazer uma outra transição, vai falar agora sobre a onipotência de Deus. Esse Deus é onisciente, esse Deus é onipresente. Agora ele diz que esse Deus é onipotente. E ele começa algo sublime: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. O
que é maravilhoso, meus amados, é que Davi, que escreveu esse salmo, parece que está 3.000 anos adiantado no conhecimento científico. Ele escreveu isso 1.000 anos antes de Cristo. E se você pegar essa descrição do Salmo 139 e conferir com a mais atualizada ciência, está absolutamente consistente e coerente com aquilo que diz a ciência acerca da vida humana. Para você ter uma ideia, quando ele diz no verso 15, os meus ossos não te foram encobertos, esta palavra aí que aparece no grego, ossos, é constituição. A ideia, exatamente a ideia aí do DNA. E hoje, a ciência prova uma coisa: você é um ser programado. Quando ele diz aí que de forma assombrosamente maravilhosa, essa palavra assombrosamente traz a ideia de diferentemente, traz a ideia da singularidade de cada pessoa. Você pode procurar entre os 7 bilhões de habitantes do planeta, não tem 2 impressões digitais iguais. Você é único. Deus fez você e jogou a forma fora. Se você é um ser programado geneticamente, Deus já estava revelando essa verdade científica a Davi há 3.000 anos. Isso significa algumas coisas. Primeiro, você não é fruto de uma geração espontânea. Segundo, você não é fruto de uma explosão cósmica. Terceiro, você não é produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Você não vem do macaco. Você é um ser programado geneticamente. E aquele que entreteceu você de maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da sua mãe, estava fazendo um ser único, exclusivo, irrepetido, não é em série. De tal forma que o seu código genético é só seu. Preste atenção. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Preste atenção nesse relato com a ideia hoje de aborto. Quando as autoridades políticas da nossa nação, muitas vezes, como disse, uma das mais altas representantes dessa área em Brasília, disse que o aborto é uma coisa tão natural como se tirar uma verruga indesejável que a mãe não quer. O texto está dizendo, e ele está se referindo como uma pessoa, como uma personalidade, como alguém, não como uma verruga, como um ser. Desde o ventre, desde a concepção, desde quando era uma substância ainda informe, mas já era uma pessoa, um ser que Deus já tem o seu destino traçado. Esse Deus é onipotente. E quando eu fico olhando hoje a descoberta de Marshall Nirenberg, que foi Prêmio Nobel de Biologia, deitando por terra esta ideia da evolução, mostrando que você é um ser programado geneticamente, que você tem cerca de 60 trilhões de células, e em cada uma delas você tem 1,70 m de fita DNA, você tem 102
bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Em cada uma dessas células está gravado e computadorizado todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, seu temperamento. Quem fez tudo isso? O Deus Todo-Poderoso. Você não é produto do acaso. Você é fruto das mãos do Deus Onipotente. Eu acho maravilhoso, porque quando o salmista conclui sobre a onisciência de Deus, ele diz no verso 6 assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Mas quando ele está terminando sobre a onipotência de Deus, ele diz aí no versículo de número 17, que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. E ele tentando encontrar uma linguagem humana para explicar isso, ele chega no verso 18 e diz: se eu os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu pergunto a você, quantos grãos de areias existem no mundo? Eles não são infinitos, sabia? Não são. Eles são contáveis, porque infinitude é um atributo de Deus. Quantos são? Tente contar. Você passaria a vida, se você tivesse 1 milhão de anos, você passaria a vida só contando. Se você tivesse 1 bilhão de anos, você passaria só contando, e não chegaria ao fim. E o salmista está aqui tentando ilustrar esse ponto, tentando mostrar uma linguagem que eu pudesse entender. Se eu contasse os teus pensamentos acerca da minha vida, excederia os grãos de areia. Você já parou para pensar nisso? Quão grande é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Eu termino dizendo o seguinte: a partir do versículo 19, ele dá uma guinada no texto, dá uma guinada, e ele já falou de 3 coisas de Deus, que Deus é o quê? Onisciente, onipresente e onipotente. Esse Deus tão grande, como é que ele reage diante do mal? E as pessoas que vivem na prática do pecado, como é que Deus reage? Qual o sentimento de Deus? Será que esse Deus é um Deus que tanto faz como tanto fez? Ele reage da mesma maneira com o bem e com o mal? E agora o salmista se enche de zelo ao conhecer esse Deus, e faz uma espécie de oração imprecatória. Diz: tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Sabe o que esse homem está dizendo? Ele está dizendo: Deus, eu que sou homem, eu que sou humano, diante da grandeza da tua santidade, eu não posso tolerar o mal, e tu, eu que sou falho e ambíguo no meu ser, consigo me odiar o mal, detestar o mal, abominar o mal, e tu que és perfeito. Ele fala daqueles que se rebelam insidiosamente contra Deus, e como inimigos de Deus falam malícia. Irmãos amados, vamos entender uma coisa aqui. Volte comigo a sua mente e seu coração para Romanos 1. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Sabe o que significa a palavra deter lá no grego? É matar por afogamento. O problema da
do ateísmo, diz Paulo, não é um problema intelectual, é um problema moral. Porque os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu poder, claramente se manifestam através daquilo que Deus criou. Em outras palavras, o homem tem conhecimento de Deus, mas esse homem rejeita esse conhecimento deliberadamente, insidiosamente. Ele tenta afogar esse conhecimento. Eu não quero conhecer esse Deus, eu não quero saber desse Deus, eu não quero a ingerência desse Deus na minha vida, eu não quero que esse Deus me investigue, eu não quero que esse Deus me acompanhe, eu não quero que esse Deus me determine para onde eu vou, eu não quero. E diz o texto, que tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus, nem deram graças a Deus, não glorificaram a Deus por quem Deus é, e não deram graças a Deus pelo que Deus faz. E é isso que o texto está dizendo aqui, confira comigo por favor. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. Não é uma rebelião por ignorância, não, é uma rebelião consciente. E aí o salmista se enche de zelo pelo Senhor e diz: eu aborreço, Senhor, os que te aborrecem. Eu abomino os que contra ti se levantam. Pergunta agora: temos nós aborrecido o que Deus aborrece? Temos nós, às vezes, aplaudido aquilo que Deus abomina? Veja o que você às vezes vê na televisão e se deleita. Pergunte, o que é que Deus pensa sobre isso? O que é que Deus diz? Como é que esse Deus santo reage? O salmista está tentando fazer uma aplicação para a própria vida dele. E chega no verso 22, ele é categórico: eu aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Ele diz: aquilo que entristece Deus, que ofende Deus, aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que conspira contra Deus, eu não posso aceitar, eu não posso me deleitar, eu não posso ter prazer. Agora é claro que aqui há um limite, há um fio de navalha, há uma cerca tênue entre você odiar o mal e odiar pessoas. Eu tenho que detestar o mal. E como Deus, eu preciso ter compaixão das pessoas. Eu tenho que repudiar o mal. E eu tenho que, com amor e ternura, ter misericórdia das pessoas. E é por isso que talvez as motivações do pecador possam se confundir, e o salmista termina fazendo talvez uma das mais lindas orações da Bíblia, que pode ser sintetizada em 3 verbos: sonda, prova e guia. E ele diz: sonda-me, ó Deus. Eu gosto dessa palavra sondar, sabe por quê? Eu vim da roça. E muitos de vocês talvez nunca viram isso, mas na região bem interiorana, sem a tecnologia de grandes fazendas, sabe como é que você planta arroz? É no brejo. E sabe o que você tem que fazer para plantar arroz no brejo? É virar o barro. O que é virar o barro? Você mete a enxada e põe as raízes para cima. Aquilo que está escondido, aquilo que está lá no lodo, aquilo que está lá na lama, está lá no brejo, você põe para cima. Sabe o que o Senhor está pedindo? Deus, traz para a luz da tua face aquilo que está lá oculto na minha vida. Põe a enxada da tua palavra e revira o meu coração, Deus, para aquilo que está oculto seja visto, seja notório na tua presença. Sonda-me, ó Deus. Quando ele diz assim, prova-me, a linguagem aí é do cadinho, é da fornalha. Quando o ourives pega o ouro bruto com misturas
e coloca neste fogo, não para destruir o ouro, mas para que a impureza saia do ouro e ele fique puro, lindo, proveitoso, rico e belo. Prova-me, Senhor. E ele diz assim: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, que oração preciosa. Meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Agora preste atenção nisso, preste atenção aqui. Talvez hoje não precisa nem fazer essa oração. Vê se há em mim algum caminho mau, porque de repente você está discernindo, já sabe que tem algum caminho mau na sua vida. Você nem precisa pedir para Deus. Nem precisa pedir. Só precisa tomar atitude. O que você está vendo que desagrada a Deus? O que você está ouvindo que desagrada a Deus? O que você está fazendo que está desagradando a Deus? O que você está deixando de fazer que está desagradando a Deus? O que é que você está nutrindo na sua mente que está desagradando a Deus? Quais são os anseios do seu coração que estão desagradando a Deus? Você não precisa nem pedir para Deus o que o salmista pediu, vê se há em mim algum caminho não. Você já sabe que o caminho é mau, então muda a sua vida. Mas se você está em dúvida, se você está confuso, se você não conhece bem o que está aí no seu coração, faça essa oração. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, Senhor, alguma coisa que eu estou fazendo que não está te agradando. Meu Deus, eu não quero te desagradar mais, eu não quero te entristecer mais, eu não quero ferir mais o teu coração de pai, eu não quero mais, meu Deus, entristecer o Espírito Santo. Eu quero viver uma vida pura, eu quero viver uma vida santa, eu quero andar num caminho eterno. Meu Deus, muda a minha vida. Quem sabe Deus nos dê graça nesta noite, de começarmos um novo capítulo na nossa vida, de virarmos algumas páginas e recomeçarmos uma nova história, para a glória dEle. Vamos orar juntos? Você quer isso para a sua vida, querido? Eu anseio por isso, eu preciso disso. Eu não me conheço como Deus me conhece. É por isso que eu preciso pedir, meu Deus, sonda-me. Sonda-me. Tem muitas impurezas na minha vida, por isso que eu preciso pedir para Deus, prova-me. Às vezes eu fico muito confuso, é por isso que eu preciso pedir para Deus, guia-me. Deus querido, nós acabamos de olhar para esse texto tão precioso da Tua Palavra, e nós estamos aqui. Não precisamos falar para Ti, porque Tu conheces o nosso interior, o nosso coração, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Às vezes o nosso silêncio até nos evita de sermos hipócritas. Porque quando falamos uma coisa e a nossa palavra não é aquilo que é a verdade acerca de nós mesmos, nós não podemos te enganar. Por isso, Deus, a única palavra que nós temos é te pedir, tenha misericórdia de nós. Tenhas misericórdia de nós. O que nós estamos encantados é com a Tua graça, porque sendo Tu santo, 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 como Tu poderias olhar com benignidade para nós? E somos tão pecadores, mas apesar de nós, Tu nos amaste, Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer na cruz, Tu nos atraíste para Ti com cordas de amor. E mesmo depois de convertidos a Jesus Cristo, ainda tantas coisas há em nós que Te ofendem, que Te entristecem, e Tu
tu não nos escorraças. Ah, Deus, que graça bendita, que amor maravilhoso. Cobre-nos nesta noite, Senhor, com a tua graça, com o teu favor, e ajuda-nos a vivermos uma vida digna do teu nome, uma vida que exalte o teu Filho Jesus. Fortalece a nossa vida, Senhor, reaviva a nossa alma, derrama sobre nós nesta noite o óleo do teu Espírito, vivifica a nossa vida, Pai, para vivermos para o louvor da tua glória. Limpa o nosso coração, cobre-nos com o sangue de Jesus, lava-nos, purifica-nos, restaura-nos, reaviva-nos para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, amém.